Olá, queridos, eu sou a pastora Márcia Teixeira e estamos com mais uma madrugada de vida nova. Você que chegou de uma igreja evangélica, se converteu ao Senhor Jesus, você que está voltando, retornando à casa do Pai, seja bem-vindo e nós queremos abençoar a sua vida. E se você tem um pedido de oração, se você está aflito ou necessitado, ligue para os nossos intercessores. Eles estarão agora anotando o seu pedido, o seu clamor, a sua necessidade pelo telefone 3301-9600. E se você quiser interagir conosco, projetovidanova.com. Vai ser um prazer para nós de poder abençoar a sua vida. Eu estou hoje aqui com dois convidados especiais e com um tema que com certeza vai abençoar muitíssimo a sua vida. Já já nós voltamos.
tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vem com a tua Shekinah, vem com a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vem com a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vem com a tua Shekinah, vem com a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vem com a tua Shekinah. Na plenitude do teu Espírito, tua glória descerá, tua glória descerá. Na plenitude do teu Espírito, tua glória descerá, tua glória descerá. Teu mover, quero mais. Tua voz, eu quero mais. Teu mover, eu quero mais. Da tua plenitude. Teu mover, eu quero mais. Tua voz, eu quero mais. Teu mover, eu quero mais. Da tua plenitude. Teu mover, eu quero mais. Tua voz, eu quero mais. Teu mover, eu quero mais. Da tua plenitude. Eu quero mais, 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 eu quero mais do teu Espírito. Eu quero mais, 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 eu quero mais do teu Espírito. Olá, queridos, eu sou a Tati Teixeira e vim aqui compartilhar com vocês o mais novo lançamento do The Lion Space, o CD Shekinah. São canções lindíssimas que vão trazer cura, paz e esperança para o seu coração. Adquira já o seu através do projetovidanova.com ou nas melhores lojas do Brasil. E que Deus te abençoe muitíssimo! Olá, queridos, eu estou aqui com a minha linda família e quero que eles deixem uma mensagem para o seu coração. Olá, queridos, eu sou o pastor Diego Campos e quero desejar a vocês um final de ano cheio de bênçãos, de alegrias e que o ano de 2014 possa chegar como um renovo de Deus para a tua vida, cheio de salvação para teus familiares e um ano de muita colheita. Esses são os meus desejos e que Deus te abençoe. Muito bem, queridos, eu sou a pastora Tati Teixeira e eu quero desejar boas festas e que esse ano de 2014 seja um ano de vitória, de conquista e também de salvação para você e para sua família. Olá, queridos, eu sou a pastora Márcia Teixeira e eu quero desejar boas festas e um ano de 2014 repleto de bênçãos do Senhor, porque as bênçãos de Deus é a base da verdadeira riqueza, pois não traz preocupações nem tristezas para você e para sua família. Muito bem, como você está vendo, nós queremos o melhor para você. Queremos um ano repleto de muitas felicidades. Que 2014 seja um ano de muita salvação e um tempo de muita colheita. Que o Senhor te abençoe Muitíssimo! Olá, queridos, estamos de volta, Madrugada Vida Nova. E se você tiver com uma necessidade, aflito, querendo fazer um pedido de oração,
conte com os nossos intercessores. Eles estão aí, nesse exato momento, aguardando o seu telefonema, pelo telefone 3301-9600. 3301-9600. E com muito carinho, eles estarão anotando o seu pedido e com certeza o Senhor vai ouvir esses pedidos de oração, esses clamores. Você é muito especial. Muito bem, eu estou aqui com 2 convidados muito especiais, né? Estou aqui com a Tati Teixeira. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. A Tati Teixeira e o pastor Dr. Paulo César Pereira. Nós vamos estar falando um assunto muito importante e muito atual, onde muitas pessoas, milhares de pessoas estão sofrendo. É sobre a paternidade. Eu queria aqui falar um pouquinho do Dr. Paulo César Pereira. Ele é um psicólogo, né? Ele dá curso de saúde emocional e vida cristã. E ele tem sido bênção, tem sido um canal de Deus para curar até mesmo pessoas no seu emocional. E com certeza nessa madrugada Deus falará muito contigo e com certeza vai curar a tua vida. Então, a missionária Tati Teixeira, minha filha, a filha que eu mais gosto, só tem uma, né? E aí, Tati? Muito bom, pastora Márcia, estar aqui mais uma vez nesse programa que tem sido um instrumento de salvação para muitas vidas, né? Tenho escutado vários testemunhos e isso tem alegrado muito meu coração. E também, junto com o pastor Paulo, é uma honra estar aqui juntinho com vocês. Pastor Paulo César Pereira, eu acho que já está quase sendo membro do Projeto Vida Nova, porque ele tem dado palestras, né, em várias igrejas do Projeto Vida Nova, já esteve aqui conosco no Projeto Ruth, um trabalho que a gente faz com mulheres aqui, para nós gerarmos outras mulheres. E hoje nós estamos aqui falando sobre um assunto aí que está muito em evidência, a paternidade. Dr. Paulo César Pereira, vou chamar você de doutor hoje, doutor psicólogo. É uma honra estar aqui num programa que a gente tem ouvido falar muito bem, que tem uma audiência bastante significativa também, e nesse assunto que é um assunto muito pertinente, né? Onde nós vivemos em uma sociedade onde a figura pai, aquele pai responsável, como a própria Bíblia procura orientar, né? Ela está praticamente desaparecendo. E nós vivemos uma sociedade onde eles estão procurando tirar essa figura pai. Aquela pai no sentido de que protege, de que acompanha, de que alimenta com carinho, de que ele significa um representante de valores também, né? Então essa figura ela está sendo um pouco exterminada. E quando a gente fala sobre a questão da Bíblia, a gente lida com valores. E veja, o nosso Deus é chamado de Pai. Né? Então você que está nos ouvindo, participando agora desse programa também conosco aqui, se você não é pai, você é filho. O que vai ser abordado aqui com certeza vai tocar na sua alma. É verdade. Por isso a participação da Tati, porque a Tati, uma jovem, né, representando aqui os jovens, uma filha, né, e a importância, Tati, de um jovem hoje que estão sendo rejeitados por pais, né, doutor Paulo? Porque estamos vendo aí tanta rejeição de pais com os seus filhos, pais jogando fora no lixo os seus filhos, né? Outras mães abortando, né, seus filhos. Está um caos, a família está sendo destruída, mas a igreja está se levantando para preservar as famílias. E é esse o objetivo desse programa. Amém, é verdade. E é muito importante, eu gosto muito de falar sobre paternidade porque no meu ministério, meu pai investiu muito em mim, ele acreditou muito em mim. E quando eu canto com ele, sabe, tenho a oportunidade de cantar com meu pai também no altar, eu já ouvi vários testemunhos das pessoas falando, é tão bonito, eu me emociono quando vejo você ministrando junto com o apóstolo Ezequiel. E eu me lembro muito de um versículo chamado, que fala,
se voltarão os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais nos últimos dias. E eu tenho certeza que quando eu estou ministrando ali junto com meu pai no altar, cantando junto com ele, eu tenho certeza que é liberado um ato profético. Então, é muito importante a gente ter a figura do pai, porque eu tenho meu pai como referência, né? E as pessoas, eu vejo isso dentro da juventude, da igreja, das adolescentes que têm problemas de paternidade, a falta de referência. Né, esse é um dos pontos essenciais, porque, veja bem, vamos pegar Provérbios 27:7, um versículo que eu uso muito. A alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Né? Então, se nós vivemos uma sociedade que as crianças, os meninos, as meninas, não têm uma referência, uma figura de pai mesmo, ali forte, ele vai buscar essa referência em outro lugar. Vocês se lembram um tempo atrás, alguns anos, onde na televisão apareciam muitas matérias falando sobre meninas que se tornavam namoradas de traficantes. E eu observava o seguinte, que geralmente o responsável, a pessoa responsável por aquelas meninas adolescentes, eram sempre as mães. Nunca estava ali uma figura paterna, uma figura paterna. E como eu estava até abordando agora há pouco, o pai, ele faz um papel de uma figura forte, que estabelece limites, mas que também protege. Quando essa menina, carente de uma figura paterna, ela deixa a sua família e ela vai buscar isso num namorado traficante, o que o traficante geralmente, ou pelo menos comunidades anteriores, eles representavam? Eles representavam uma figura forte, ninguém mexia. Eles estavam ali, elas se sentiam protegidas, né? Você falou na referência agora, estou lembrando também, não tem como não lembrar do meu pai, que vai agora completar 73 anos de idade, e eu tenho a honra de poder, toda vez ao vê-lo, tomar bênção a ele. E eu digo que o homem que eu mais amo e admiro na vida não é um pastor, não é um PhD em psicologia, mas é o meu pai. É um barbeiro que só tem a 2ª série primária, e ele é minha referência, exemplo para mim, exemplo para mim. Um pai que sempre acompanhou, um pai que sempre protegeu, sempre esteve junto, e não troco meu pai por nenhum outro, né? Pois é, e nós estamos vendo aí nesses dias, um dos sinais dos últimos dias é esse, né? Os filhos desobedientes a pais e mães, os pais matando seus filhos, isso aí são um dos sinais dos últimos dias. Mas nós estamos levantando essa bandeira, sabe, doutor Paulo César, para curar pessoas rejeitadas. A rejeição traz tantas consequências. O senhor, como psicólogo, o que o senhor tem a falar disso? Existe um livro de Freud chamado, é muito interessante, O Mal-Estar na Civilização. Freud, o grande psicanalista, o criador da psicanálise, onde na página 90, isso marcou tanto que eu gravei até a página, não consigo pensar em outra necessidade de uma criança do que a presença de um pai. Então, esse homem da psicanálise dizendo, não consigo pensar que outra necessidade de uma criança a não ser a presença de um pai. É claro que a mãe é essencial, todo mundo sabe da importância da mãe, mas esse homem da psicanálise garantindo isso. O que o pai passa? O pai passa valores, o pai passa limites. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz, vós pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na admoestação e na doutrina, na aplicação da doutrina. Nós observamos que, como que nós temos às vezes uma tendência a cometermos os erros, nós pais, né? Às vezes uma pessoa ela se dedica tanto a algumas atividades. Há pouco tempo ouvindo uma comentarista numa rádio, né? E ela dizendo o seguinte, que muitos pais se dedicam muito a ganhar dinheiro e dizendo, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. E pai, você que se dedica a isso, talvez você esteja deixando de dar aquilo que é de graça, que é a sua presença. Eu costumo dizer o seguinte, meu pai nunca foi de nos encher de presente material e nem precisava, porque ele sempre foi um pai presente. Então você que é um pai, avalie isso. Como é que está a sua presença junto do seu filho? Queria até colocar uma pergunta. Você pai, você sabe o que seu filho está pensando? O que ele está sentindo? Você conhece o seu filho? Sabe o que está se passando com ele? Como é que está a vida do seu filho? Isso é muito importante.
eu falo muito, dou muito testemunho da minha vida, da minha casa, porque meu pai, por ser um pastor renomado, viajando por um lado para o outro, ele nunca deixou de estar presente comigo. Ele sempre, filha, tá tudo bem, até mesmo nos meus altos e baixos sentimentais, ele estava ali. E até mesmo nas minhas orientações, porque o pai, ele dá direção, né? E eu vejo muitos jovens e adolescentes, que eu trabalho muito com jovens e adolescentes, sabe, pastor, aqui na igreja. E essa falta de direcionamento, quando tem falta do pai dentro de casa, eles não sabem escolher a profissão, a dificuldade de escolher a profissão, a dificuldade dentro do ministério, né, de escolher um ministério, de identificar qual o chamado, né? Eu não sei, quando o Senhor trabalha com esse tipo de pessoas, a dificuldade que eles têm nesse direcionamento. Muitos estão sem rumo, né? Porque rumo. não tem um pai para dar direção e ficam desnorteados. Não foi lançado um livro há pouco tempo chamado Os Filhos da Mãe? Porque é uma expressão estranha, né? Mas exatamente isso daí. Então, muita gente tem na certidão de nascimento, não tem mais o nome do pai, porque é uma figura que não está presente. E o que acontece com uma criança que ela é criada sem a figura paterna em casa? Vamos imaginar, o homem, ele faz um filho e deixa a mulher. Ele volta para a pista. Ele está lá, de novo, livre, solteiro, arranja sua namorada. A mãe, ela tem que se virar para cuidar dela, ela tem que se virar para cuidar do filho. Esse menininho, ele vai percebendo que quem o sustenta é a mãe. Então, ele vai desenvolvendo admiração por essa mãe. E ele não vai tendo uma figura masculina para admirá-la e para copiar comportamento. A gente já pode ver o que se pode desencadear a partir de tudo isso daí, né? E a menina também, que é criada apenas por uma mãe, ela não tem uma figura masculina para admirar e querer uma figura masculina para ela. Ela não conheceu a proteção passada pela figura masculina. Então, isso é uma coisa muito complicada. E veja, onde há uma carência, a pessoa vai procurar, essa criança, esse jovem, vai procurar preencher isso, né, de alguma maneira. A alma faminta, até o amargo lhe parece doce. É verdade. Eu estava participando de um programa há um tempo atrás com um rapaz que ele é um lutador, artes marciais, hoje ele é um cristão e dá o seu testemunho em vários lugares. Ele passou um tempo preso, né? Ele dá esse testemunho, por isso que eu estou comentando aqui também. E ele dizendo para as pessoas, olha, eu queria um tênis, mas não tinha uma pessoa para comprar. Eu ia fazer isso, mas não tinha uma pessoa para me acompanhar. Eu estava na escola, não tinha uma figura para me acompanhar. Precisava de alguma coisa, eu tinha que pedir a minha mãe, ou pedir a minha avó. Aí no intervalo eu falei, você só não citou uma pessoa aí, né? Que é a figura paterna. Paterno, e aí não ele tinha. passou a falar sobre isso. O quanto que ele sofreu pela ausência paterna. E quantos, nesse exato momento, estão sofrendo isso? Olha, ligue para nós, pelo telefone 33019600. Você que está sofrendo com essa rejeição, não tem um pai presente. Jesus quer ser o seu pai. Deus quer ser o seu pai, né, em todas as áreas. Olha, tá bombando. Vai começar a bombar mais ainda. Não, olha, você fique aí, não saia, não vá dormir antes de uma oração, que eu tenho certeza que o Senhor vai tocar profundamente no seu coração. Deus quer ser o seu pai. Já já nós voltamos. Adquira hoje mesmo os DVDs do apóstolo Ezequiel Teixeira, Gratidão e Ingratidão, Até Onde Você é Grato, Confrontados pela Luz, Dá-me Este Monte. Peça já através da nossa loja virtual ou ligue para 0 Operadora 21 2481 5868. Conheça outros títulos. Cara de Leão Promocional, produtora e distribuidora do projeto Vida Nova. Olá, queridos, eu sou a Tati Teixeira e vim aqui compartilhar com vocês o mais novo lançamento do The Lion Space CD Shekinah.
São canções lindíssimas que vão trazer cura, paz e esperança para o seu coração. Adquira já o seu através do projetovidanova.com ou nas melhores lojas do Brasil. E que Deus te abençoe muitíssimo! Muito bem, queridos, estamos de volta. Eu tenho certeza que Deus está falando muito com você e eu profetizo que nessa madrugada a sua história de vida vai ser mudada pelo poder do Senhor Jesus. Ligue para nós. Você está aí com um pedido de oração, uma necessidade, uma aflição no seu coração, pelo telefone 3301-9600. Os nossos intercessores estarão com todo amor ouvindo e anotando o seu pedido de oração. E no último bloco, o doutor Paulo César Pereira, ele estava falando sobre o filho que mencionava a sua mãe, a sua avó, por conta da ausência do seu pai. E as consequências, doutor Paulo? As consequências são inúmeras. Tive uma aluna no meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã, que ela era professora do ensino religioso. Eu conto isso, inclusive, num dos meus livros aqui. E ela disse que ela conquistou a confiança de um menino de 14 anos envolvido com a criminalidade pesada. Aí um dia ele chegou e falou o seguinte: professora, eu sei por que eu faço isso. Eu faço isso para poder chamar a atenção do meu pai, para ver se ele olha para mim. Porque desde que eu era criança, eu mostrava uma nota boa que eu tirava numa prova pro meu pai, eu falava: sai daqui, moleque, vai para lá, não me perturba não. Então, esse menino, ele vai crescendo, fazendo todo o possível para que o pai possa prestar atenção nele. Então, se não presta atenção em quem eu sou, provavelmente vai prestar atenção no que eu faço. E o caminho que ele encontrou foi o caminho da criminalidade. E muitas pessoas podem estar fazendo isso. Eu acabei até de citar no intervalo agora, vou comentar aqui, sobre o rei Davi. Nós sabemos que Davi, chamado de o homem segundo o coração de Deus, foi um excelente rei, mas ninguém pode dizer que Davi foi um ótimo pai. Davi foi um ótimo pai para Salomão, mas ele tinha um filho chamado Adonias, que quando ele estava velho, Davi velho, Adonias cismou de se proclamar rei. Aí o trono foi reivindicado para Salomão como era de direito. E Davi foi e nomeou Salomão realmente como rei. Uma das primeiras atitudes de Salomão foi mandar matar o seu irmão Adonias. E lá em 1 Reis 1:6, a Bíblia diz em relação a Davi: e Davi, seu pai, nunca o repreendeu, dizendo: por que você fez isso? Por que eu estou abordando esse tema também? Por que é importante? Vós pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na demonstração e na disciplina, né? Disciplinando. Então, quando o pai ele passa limites, ele passa também presença, ele passa proteção. Quando ele passa limites, o filho vai incorporando conceitos ali dentro, de valores, que ele vai respeitar esses limites sociais. E pai, se você não passa ou não passou limites para os seus filhos, preste atenção, porque ele pode estar clamando ainda por você. E esse filho pode estar desenvolvendo sintomas, ele pode estar mostrando alguma coisa. Permita ainda uma experiência. Eu atendi em consultório, alguns anos atrás, uma menina de 13 anos de idade. Uma menina toda ligada, sabe, antenada. E ela disse para mim que ela ligou para o pai, filha de pais separados, dizendo para o pai que ela estava começando a namorar um menino, pensando em namorar. Aí, sabe o que o meu pai me disse? Expressão dela. O que ele disse? Falou com a sua mãe? O que a sua mãe decidir, está tudo certo. Pode uma coisa dessas, pastor? Mesmo no consultório, a pessoa acaba me chamando de pastor. Aí eu perguntei: você queria que ele falasse o quê? Eu queria que ele perguntasse quem é esse rapaz que estava querendo me namorar, onde ele mora, qual a verdadeira intenção dele, o que ele faz. Como é que você se sentiu? Eu perguntei. Pelo fato do teu pai não ter feito isso. Eu senti raiva do meu pai, pastor. Eu senti raiva. Ela experimentou a sensação de desamparo, a sensação da não presença do pai. A insegurança, A insegurança. Então, pai, você tem que acompanhar o seu filho.
Já que você Com foi certeza. pai, então você tem que ser figura presente. Figura presente. Infelizmente, a internet e a televisão estão educando, né, os filhos e, infelizmente, para o mau caminho. Essa é a realidade. E nós estamos vendo aí famílias desestruturadas. Eu estou me lembrando de uma história de um jovem, um filho, que queria muito falar com seu pai, muito, e deixava, ligava para o seu pai, e o seu pai não tinha tempo, mas o pai dessa criança, desse jovem, falava assim, olha, daqui a pouco eu vou estar com você, daqui a pouco, mas deixava o recado na secretária eletrônica.